Bem, pessoal, vou fazer aqui para você 4 sintomas, né, do derrame, do AVC silencioso, que ele é muito comum, né? Vira e mexe eu recebo no consultório, ou aqui também pergunta de vocês, falando assim, Júlio, eu fui fazer o exame, porque eu estava com a dor de cabeça, eu tive um mal-estar, e na ressonância o médico falou, você teve um AVC. E aconteceu comigo essa semana, um caso curioso, né? Parecido com isso, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Porque muitas vezes a pessoa chega com alguns sintomas bem específicos, que às vezes nem tem relação com aquele AVC, e você acaba pedindo a ressonância, às vezes encontra as áreas de isquemias importantes, e isso ocorre de forma silenciosa, eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê, né? Dentro do nosso cérebro, a gente sabe, né, e uma coisa assim que todo mundo fala o tempo todo, a gente não usa todo o nosso cérebro. Não é bem isso que não usa, né? Porque tem áreas no nosso cérebro que ele tem uma função, e muitas vezes são funções que mesmo você perdendo aquela função, muitas vezes você leva a sua vida normal. Vou dar exemplo para vocês. Por exemplo, tem uma área responsável pela sensibilidade. Então imagine se você tem uma isquemia, se o neurônio morre naquela região responsável pela sensibilidade, você perde sua sensibilidade. Você continua andando, falando, fazendo suas coisas, pensando, então muitas vezes a pessoa negligencia. Então já vai o primeiro sintoma, né? A alteração de sensibilidade. Então, muitas vezes a pessoa perde a acessibilidade subitamente. Estou dando exemplo agora do AVC silencioso, né? Acontece assim. Então, ela tem um certo sintoma, né? Mas é silencioso porque ela continua fazendo as coisas dela e muitas vezes não procura auxílio médico, não procura emergência. Então, o AVC silencioso, os sintomas mais comuns é a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade e às vezes a pessoa não nota, né? Segundo, queixa comum, alteração de fala. O que acontece? Quando uma pessoa fica afásica, ela não consegue falar, claro que a família vai ficar preocupada e levar no hospital. Mas muitas vezes a pessoa fica com a fala empastada, fica mais lento, fica diferente. E aquilo a pessoa está raciocinando, está falando, está sentindo dor e muitas vezes a família deixa para lá. Então, a alteração de fala, mesmo pequena, mesmo inespecífica, é uma queixa comum dos pacientes que depois se identifica. E é quando você vai conversar lá, teve um dia mesmo que eu fiquei com minha fala estranha, mas achei que era o cansaço e acabei não procurando ajuda. Então, segunda alteração muito comum de acontecer é justamente essa, a alteração de fala, né? Terceira alteração muito comum no AVC silencioso, né? É a alteração do equilíbrio. Então, assim, a gente sabe que as labirintites são comuns, que as tonturas são comuns, grande parte da população tem elas, né? E tratam, em especial na terceira idade, né? E muitas vezes a pessoa deixa para lá. Mas às vezes ela tem uma coisa súbita, uma alteração súbita de equilíbrio, uma alteração súbita de tontura, né? E às vezes ela deixa para lá. Não, um AVC pode ocasionar especificamente isso, uma alteração do equilíbrio, uma tontura, e você ter essa terceira causa que eu estou falando para vocês aqui, de causa relevante de você ter um AVC silencioso e não procurar ajuda. Lembrando, quem tem um AVC silencioso e não procura ajuda, aumenta a morte, aumenta a incidência de novo AVC, aumenta uma série de coisas, porque ela não procurou ajuda, evitaram ou modificaram a chance dela ter outro. O grande problema do AVC é isso, é o momento que ele dá e a chance dele ter outro depois. Então esse é o terceiro fator, um fator muito comum, né? O quarto fator muito comum de um AVC silencioso é a alteração da visão. O que acontece? A gente tem dois olhos, obviamente, e muitas vezes o paciente tem uma isquemia que altera a visão dele de forma inespecífica, que ele continua. Vou dar exemplo para vocês, a região aqui de trás occipital. Você pode ter uma alteração que muda seu campo visual. Então você perde um pouquinho aqui da visão, mas você está enxergando o resto. Então às vezes a pessoa observa que piorou a visão, ou mudou a visão, mudou o campo, mas como ela consegue fazer as coisas dela, deixa para lá, e às vezes são AVC. E depois você identifica, quando você fala, foi um AVC silencioso. Por quê? Não é que foi tão silencioso, ele deu sintomas, mas sintomas tão poucos que a pessoa às vezes deixou isso passar, ou às vezes nem percebeu, né? E quando você faz a ressonância, tá lá a isquemia naquele lugar, né? Eu tô dizendo para vocês, assim, os 4, né, sintomas mais comuns de um AVC silencioso, né? Um derrame silencioso, e que muitas vezes pode acontecer, e se você não identificar, você não procura emergência, tendo qualquer um desses sintomas, né, obviamente vai aumentar muito sua chance de ter outro e obviamente vai aumentar também sua mortalidade. Então teve sintomas desses, não sabe a causa, o que está acontecendo, procura emergência que o médico vai te ajudar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.